O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com essas palavras aqui nessa manhã nós começamos o nosso dia. Vamos nos submeter ao nosso Supremo Pastor. Vamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Sendo pastoreado por Ele, tenha certeza, estaremos protegidos, amparados. Ele vai nos conduzir pelas águas tranquilas, vai nos levar para os melhores passos e a nossa vida estará completamente protegida e amparada ao lado do Senhor. Que Deus te conceda um dia de muitas bênçãos, que nós nesse dia possamos cumprir todos os propósitos do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, o livro de Salmo capítulo 98, o verso 5, onde a palavra de Deus diz o seguinte: cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Salmo 98, o verso 5. A cada manhã, a cada dia é dia de nós cantarmos um novo cântico ao Senhor. A nossa vida, eu já tenho falado aqui nesse canal, ela precisa ser um louvor diário a Deus. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a nossa vida num todo precisa ser um canto para Deus, para aqueles que estão nos ouvindo. Quero pedir a Deus nessa manhã que visite o teu lar, que visite a tua família, aonde você estiver nesse momento, ou na sua casa, ou dentro do Uber, ou dentro do metrô, ou dentro do ônibus, ou em algum outro lugar, ouvindo e vendo esse vídeo, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida. A cada manhã, nesse canal, é uma alegria para nós podermos estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Tenho alegria de poder abrir a Palavra de Deus e permitirmos que ela nos conduza, que através das páginas da Bíblia nós possamos entender a vontade do Senhor, que ao estudarmos a Palavra dele nós possamos compreender que é Deus falando conosco, moldando, conduzindo e abençoando a nossa vida também. Por isso que nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Jamais se esqueça, nós vivemos nessa terra o grande conflito que um dia teve início no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra a serpente, e essa guerra se estendeu pelos séculos e nós hoje estamos vivendo as consequências desse grande conflito. Deus é o grande vencedor, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. O nosso adversário é a antiga serpente, Satanás, Lúcifer. Mas nós sabemos, o nosso Deus já conquistou na cruz do Calvário a vitória. Nós estamos aguardando apenas o final do desfecho do grande conflito para que nós possamos ser tirados dessa terra e sermos levados para a nossa casa junto ao nosso Pai e vivermos seguros para todos sempre. Os filisteus, como nós já falamos aqui, eram povos do mar, como foram encontrados em papiros de Ramiro III. Mas o principal deus dos filisteus era o deus Dagom. Eles acreditavam que esse Deus era o responsável para lhes conceder a chuva, lhes conceder a saúde e muitas outras bênçãos, até as suas fartas colheitas era resultado da bênção do Deus Dagom. Os filisteus eles eram politeístas, eles não tinham apenas o Deus Dagom como seu Deus, embora ele fosse o principal, mas eles tinham muitos outros deuses. E eles acreditavam que levando para o seu templo a Arca da Aliança, eles teriam mais um Deus, e era um Deus poderoso, o Deus dos hebreus, para os proteger, para os amparar. Da mesma forma como eles tinham ouvido no passado que Deus tirou o seu povo do cativeiro do Egito, eles acreditavam que agora, nesse momento também, o Deus da arca iria lhes abençoar. Mas não demorou muito para que eles pudessem entender que esse Deus da arca era um Deus diferente, era um Deus que tinha um poder imensurável. Aqueles que estavam próximo da arca começaram a ficar doentes, começaram a adquirir um tipo de tumores que eles não tinham como trazer a cura para esse tipo de enfermidade. Deus não só permitiu que os filisteus derrotassem os hebreus, os israelitas, mas que ele também perseguisse os soldados israelitas e fosse destruído a cidade de Siló. Todo o templo foi destruído. As evidências arqueológicas comprovam que nessa época, de fato, os filisteus conseguiram destruir toda a cidade de Siló. Asdod era uma cidade dos filisteus que estava localizado no litoral.
era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Eles colocaram a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon. Eles criam que Dagon era o pai de Baal, o seu principal deus era o Dagon. Embora nós sabemos que a Arca da Aliança não era o ídolo, mas os filisteus trataram a Arca da Aliança como sendo um ídolo a mais para eles. Foi em uma das manhãs que os sacerdotes filisteus se levantaram para entrar no templo para oferecer os seus sacrifícios diante de Dagon. Quando chegaram ali, perceberam que Dagon estava com o rosto caído no chão, com as suas mãos cortadas diante da Arca da Aliança. Tenha certeza numa coisa, o Deus que nós servimos é um Deus evangelista. Embora nós sabemos que os filisteus foram um dos maiores inimigos do povo de Deus, mas mesmo assim Deus queria salvá-los. Com essa mensagem, eles deveriam entender que eles estavam diante de um Deus sobremodo grande, onisciente, onipotente, que eles não teriam condições de vencê-lo. A única atitude que eles deveriam ter tomado na vida era abrir os seus corações e se render ao poder desse grande Deus. Atitude que os israelitas durante tanto tempo viveram ao lado do Senhor e contemplaram as suas obras, as suas maravilhas, os seus milagres, mas não conseguiram entregar seus corações por completo nas mãos desse Deus. A atitude de Dagon, estar debruçado diante da Arca da Aliança, diante do Deus de Israel, era uma demonstração naquele período que ele estava reverenciando. Por isso, os seus sacerdotes entenderam que o Deus de Israel era um Deus sobremodo muito mais poderoso do que Dagon. Querido amigo, nessa manhã eu entendo que a nossa atitude nesse momento, nós estamos diante do nosso grande eu sou, o nosso grande Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eis a necessidade que temos a cada manhã de abrirmos o nosso coração e termos esse encontro pessoal com Ele. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Ele espera que nós abramos o nosso coração e contemos as nossas necessidades. Ele espera que eu e você, nos momentos das nossas lutas, nós choremos as nossas lágrimas no seu ombro. Ele espera que nós o tenhamos como sendo um Deus amigo, como sendo um Deus pessoal. Porque o Deus que nós conhecemos tanto no Antigo Testamento, como ele se revela de uma forma mais plena no Novo Testamento, é um Deus que chora as nossas lágrimas, é um Deus que se compadece das nossas dores. Por isso que nessa manhã, eu e você, nesse encontro, nós não podemos sair desse lugar sem que primeiramente nós possamos abrir o nosso coração, sem permitirmos que ele preencha o vazio do nosso coração por completo. Deus jamais toma uma atitude sobre a face dessa terra sem que ele tenha um propósito. Jamais cai uma folha sobre essa terra sem que os olhos de Deus tenham consciência ou noção do que esteja acontecendo. Por isso que nessa manhã eu e você nós precisamos descansar nos braços desse Pai. Diante de tantos vendavais que temos ouvido e visto nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos continuar acreditando que temos um Deus que ele é o protagonista da história do planeta Terra. Ele não é coadjuvante, ele é protagonista de toda a história. A mão de Deus começou a pesar sobre a vida dos filisteus. Eles foram severamente punidos por terem colocado a Arca da Aliança diante do Deus Dagon. O fato dos filisteus terem colocado a Arca da Aliança diante do Deus Dagon, o seu principal Deus, isso trouxe severas consequências para os filisteus. Eles passaram a sofrer as pragas do Senhor. Começou a surgir no corpo dos filisteus alguns tumores. Isso causava dores intensas sobre as suas vidas. Era uma forma de Deus demonstrar para aquela nação que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, era extremamente superior ao Deus Dagon. Apesar dos filisteus terem testemunhado claramente a vitória do Deus de Abraão sobre o Deus Dagon, mas eles não se submeteram ao Deus da arca. E Deus agora estava enviando esses tumores para que eles pudessem reconhecer que de fato há um Deus soberano, alguém que escreve a história do planeta Terra, alguém que de fato é digno de ser reverenciado, alguém que é digno de ser amado. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer. O Deus que nós servimos é um Deus evangelista. Ele vai na sua direção, ele vai buscar você aonde você estiver.
Nós não temos como fugir do Senhor. Para mais longe onde nós tentarmos nos esconder, Ele estará ao nosso encalço. Que não seja a dor que nos leve a reconhecermos que Deus é Deus. Que não sejam os momentos difíceis da nossa vida que nós possamos reconhecer que Ele é soberano sobre a nossa história. E foi dessa forma que os filisteus reconheceram que o Deus de Abraão era um Deus para ser reconhecido e adorado. 1 Samuel, capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Deus severamente tinha punido os filisteus. Eles conseguiram compreender que não teriam condições de lidar com um poder tão grande quanto o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Eles estavam sofrendo com tumores no seu corpo. Quando nós olhamos uma tradução literal do texto referindo-se aos tumores, eles estavam sofrendo de sérias hemorroidas e sofriam com intensas desinterias e uma praga incessante de ratos. Isso fez com que eles reconhecessem que não teriam condições de lidar com tanto esse sofrimento e escolheram devolver a Arca da Aliança, porque manter a Arca da Aliança entre eles, para eles, seria sofrimento. Deus não faz acepção de pessoas. Deus também queria salvar os filisteus. Entre se render e reconhecer que o Deus de Abraão deveria ser adorado, eles optaram em permanecer com o Deus Dagon. A mesma coisa aconteceu com o faraó do Egito. Embora o faraó do Egito tenha visto e ouvido a respeito das pragas e a manifestação de Deus entre o seu povo, mas ele optou em permanecer com os seus próprios deuses. Ele poderia ter entregue o seu coração ao Deus de Abraão e Deus lhe teria salvo. Deus teria feito o seu reino muito mais próspero e poderoso, mas ele era um homem orgulhoso. Faraó escolheu permanecer com as suas próprias crenças do que se render ao Deus de Abraão. E não foi diferente com os príncipes filisteus. Eles optaram em permanecer com as suas próprias crenças, com os seus próprios deuses, do que se render que o Deus de Abraão era um Deus digno de ser adorado. Amigo, nós não podemos nos esquecer que nos dias de hoje também nós temos um Deus que escreve a nossa história. Ele é soberano, Ele quer nos salvar. E diante das lutas que nós vivemos nesse mundo, entenda que a mão do Eterno está nos conduzindo para um desfecho final. E diante das lutas que nós vivemos no planeta Terra, não se esqueça, a mão do Eterno está regendo todas as nações para um desfecho final. Um dia será Ele mesmo que irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais pecado, e Ele irá levar os seus filhos para viver com Ele por toda a eternidade. E há quantas pessoas que estão sob a face dessa terra que não conseguem reconhecer que o Deus de Abraão é o único digno de ser adorado. Muitas vezes preferem permanecer com os seus deuses particulares, com a sua adoração particular, mas não se rendem à grandeza desse grande Deus. Por isso que o meu convite nessa manhã é que nós a cada dia possamos nos colocar nas mãos do grande Eu Sou e permitir que Ele conduza a nossa trajetória por completo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 1 Samuel, jamais nós devemos nos esquecer, nós servimos um Deus sobremodo grande. Nós não temos como mensurar a grandeza desse Deus. E quando eu falo de grande, não estou me referindo a tamanho, mas eu me refiro a poder. Ele tem um poder sobremodo onipotente, onisciente, mas é um Deus que nos ama. É um Deus que escolheu vir aqui a essa terra e demonstrar o seu amor por mim e por você na cruz do Calvário. Mas a morte não teve poder para detê-lo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Hoje Ele intercede por cada um de nós. Tenha certeza, o desejo desse Pai é voltar aqui a essa terra para nos tomar nos seus braços e nos levar para que nós possamos estar seguros na sua casa e viver com Ele para todo sempre. Qual é a sua escolha nessa manhã? Qual é a sua decisão? Se você me fala nessa manhã que você já entregou seu coração nas mãos de Deus, eu te faço o segundo convite. Coloque mais uma vez, reafirme essa entrega a cada dia.
Jamais permita que as lutas e as batalhas dessa vida possam lhe desviar desse propósito de andar ao lado do Senhor e viver para Ele, exclusivamente para Ele. Mas se nessa manhã tem alguém que fala assim, eu ainda não me coloquei nos braços desse Pai, hoje é o dia, agora é o momento. Essa é a oportunidade que Deus te dá para que você possa reconhecer que o único digno da nossa adoração é o Deus de Abraão, é o Deus criador de todas as coisas. Querido Pai, diante do Senhor nessa manhã nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Nos colocamos nas Tuas mãos, confessamos as nossas falhas, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor seja único e exclusivo soberano sobre a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer da nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.